intitulada Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, Atuação e Possibilidades do IPES. Temos, então, o nosso palestrante de agora, professor Roberto Birk Gonçalves. O professor Roberto possui graduação em Engenharia Eletrônica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente professor da universidade, diretor do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais e também é professor dos programas de pós-graduação em Engenharia de Produção, Administração. Então, professor Roberto Birk, muito obrigado pelo aceite e uma boa apresentação. Ok, obrigado pelo convite. Bom, bom dia, colegas funcionários, colegas funcionárias, colegas profs. Prazer estar aqui. Obrigado que me deixou falar antes que o Juliano, então eu vou conseguir falar, porque senão depois não ia dar. Mas vamos tentar. Bom, nós somos um dos institutos que a universidade tem, Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, e a minha apresentação eu vou tentar mostrar como a gente funciona, o que a gente faz e por que faz. Essa é a ideia principal. Nós somos um instituto antigo, a gente foi fundado em 1996, com um objetivo na época era este, e ainda é muito atual, embora a gente tenha feito algumas releituras, mas a ideia sempre foi desenvolver atividades na área de pesquisa, seja elas quais forem, assim, para que a gente pudesse promover, em alguma medida, um tipo de decisão mais assertiva, um tipo de decisão mais melhorada para as diversas entidades. Esse foi o pano de fundo desde seu início. A gente hoje fez digamos assim, como se objetivos específicos fossem, a gente fez uma releitura, fez uma atualização. Esse primeiro, de coletar e analisar e disponibilizar dados sobre fenômenos sociais e econômicos da região, ele tem um foco mais de sociedade, mais do social. Já o segundo, de fornecer dados e análises para apoiar e avaliar a formulação de políticas públicas, a gente foi dando uma guinada, assim, e tendo mais proximidade com as entidades públicas, principalmente as prefeituras e tal. Também com o tempo, a UFRGS começou a demandar algumas atividades, algumas pesquisas, e a gente criou como se um veio fosse especial para atender algumas demandas da própria instituição. E, obviamente, o 4 é uma das funções principais, que busca a nossa sustentabilidade, que são executar pesquisas e estudos, né, que contribuem para tomar decisão com foco empresa, com foco indústria, com foco mercado, tanto de transformação quanto de serviços. Né? E o 5 é um objetivo mais generalista, que deveria emborcar todos os demais, né? Oferecer soluções que envolvam a captura e análise de dados. Né? Essa é a nossa releitura. Como que a gente se estrutura de um ponto de vista estratégico? Está nesse slide, que vocês, obviamente, não conseguem ver, porque ele está poluído, mas eu mostro aqui como nós alinhamos com o planejamento estratégico da UFRGS e como a gente faz. Então, para ajudar um pouquinho, eu dividi ele em duas partes, né? Então, nós alinhamos com o planejamento estratégico da UFRGS em termos de visão, missão e valores. Se a visão da UFRGS é ser a melhor instituição comunitária do Estado, a nossa é ser o melhor instituto. É um pequeno ajuste para alinhamento. Os valores não faz sentido a gente modificar, nossos valores são os valores da instituição. A nossa missão, sim, para que a gente possa contribuir com a missão da UFRGS, a gente cria uma missão um pouquinho mais operacional, digamos assim, que é produzir, tratar e disseminar dados e informações, além de conservá-los. Isso tem sido uma sistemática forte que a gente faz, né? E depois disso, distribuir e contribuir com o desenvolvimento da instituição e da região. Então, essa nossa função é mais operacional. Como que a gente faz isso? Bem, em termos de visão, para a gente cumprir para tentar ser o melhor instituto, a gente faz benchmarking. O professor Mozart tem tinha uma visita marcada antes da enchente, agora ele está rearticulando com o IEP na UFRGS.
a gente tem cenários projetivos e prospectivos, a gente faz um alinhamento de recursos, isso para cumprir a visão. Para cumprir a missão, bom, a gente tem ações de mercado, a gente tem que vender, tem que fazer dinheiro, tem que sustentar. Então, essas são as ações de mercado. A gente tem, para controle de custos, refez os mais diversos processos internos e tem um rigoroso controle dos nossos KPIs, nossos indicadores internos. Em termos de valores e princípios, o que a gente faz? A gente comunica, treina e cumpre, principalmente cumpre. Né? A gente comunica quando se entrega um relatório, né? A gente tenta colocar esses princípios, mostrar a ética, a transparência, a inserção nossa em todos esses elementos. Bom, como que a gente atua, então? Nós atuamos basicamente em 3 grandes dimensões: mercado, a universidade e a sociedade. Essa é a nossa divisão de atuação. Em termos de mercado, a gente faz as pesquisas, a gente faz... normalmente são trabalhos aplicados, eles são de curta duração, né? A gente vende produtos, vende soluções, vende respostas que são baseadas em pesquisa. O que a UX pede, a gente faz. Os estudos que a gente tem desenvolvido para a UX, depois eu mostro para vocês um pouquinho mais, mas a gente tenta atender toda a demanda. E a gente tem, historicamente, a fundação do Instituto, ela foi baseada em atender a sociedade, então a gente tem levantamentos contínuos, que são... Talvez nós tenhamos, eu não sei, não conheço todas as pesquisas da UX, obviamente, mas talvez nós tenhamos uma das pesquisas mais longevas da UX, né? Porque a cesta básica e o IPC que nós fazemos dentro dessa linha de sociedade, ele tem exatamente a idade do Instituto, ele tem 28 anos. Nós temos 28 anos de levantamentos mensais, tanto do IPC quanto da cesta básica. Um pouquinho mais detalhado que nós fazemos ou podemos fazer, né? Em termos de mercado, a gente, além de fazer pesquisas de novos mercados, lançamento de produtos, levantamentos para planejamento estratégico, localização de fábrica, isso são todas coisas que a gente, em algum momento, foi fazendo nesses últimos tempos, né? Estudos de viabilidade técnica e econômica. Tem uma coisa que a gente também tem feito bastante, que é desenvolvimento de premiações, ou tipo top of mind, ou mesmo simplesmente algumas associações verificam qual é o seu associado, que é mais ou menos, a gente faz escala, empresa A, 1, 2 ou 3, ou ouro, prata, enfim, esses tipos de classificações, de estratificações, aí se faz evento para entregar a premiação. A gente tem feito isso, é interessante, porque dá uma ligação com os nossos valores, né? Eles nos procuram porque a gente é exatamente uma terceira parte, a gente é imparcial. Até teve um caso interessante, em um momento aí a gente fez uma pesquisa muito grande e a empresa do presidente dessa associação, o pessoal queria saber se tinha ficado bem colocado, né? Acho que vocês não vão saber, porque quando a gente fez o contrato, a gente disse, vocês querem fazer, se querem fazer, tem que aceitar o resultado. Se vai aceitar o resultado, seja ele qual for, né? Mas ele foi bem, ficou em segundo. Então, a gente também pode fazer pesquisa de satisfação de clientes, funcionários, de clima, fornecedores. E, obviamente, até pela presença do João, do João Inácio, a gente tem um veio bem interessante em termos de política e de assessoramento a estratégias políticas, a gente faz esse tipo de levantamento também. Pesquisas aplicadas, na verdade, é quase que o bojo total desse atendimento, desse possível atendimento ao mercado, né? Para a UX, o que a gente já fez bastante, assim, são cálculos de viabilidade de cursos, cálculos de instalação de unidade. A gente tem uma profunda colaboração com outros grupos de pesquisas, com os NIDs, com núcleos de pesquisa, com outros PPGs. A gente participa de muitos projetos, né, como um braço de execução em alguma parte, né?
também está sendo feito algo muito interessante dentro da UX, que até é muito fomentado pela própria reitoria, até o Juliano também, é uma integração que a gente está tentando fazer cada vez maior entre os institutos, né? Afinal, a gente unido talvez seja mais forte, né? Então, a gente está tentando fazer trabalhos em conjunto, justamente somando as expertises, né? E o que a reitoria pedir, a gente faz também, né? Então, essa é a nosso bojo em relação à UX, assim. Feito bastante trabalhos nesse aspecto, né? Para a sociedade, como eu já disse, tem o IPC e a cesta básica, né? Na verdade, o IPC são 7 grandes grupos que a gente pesquisa, são 320 itens divididos em 7 grupos. Um desses grupos é destacado, que é a cesta básica. A cesta básica nossa, assim, a título de curiosidade, a cesta básica nacional tem 11 produtos, a nossa tem 40 e poucos produtos, ou seja, a gente faz uma cesta básica mais regionalizada, até porque a gente controla o preço do anilina e do salame, que não faria sentido no Nordeste, né? Então, só que aqui fazem, então a gente faz esses controles. O professor Mozart faz essa verificação mensal. Hein? E é interessante também saber que os nossos índices de IPC, principalmente, ele é utilizado por diversos sindicatos. O sindicato metalúrgico, os diversos sindicatos patronais, etc. Há uma discussão quando há épocas de aumento, a gente reflete a inflação regional. E esse reflexo é levado em consideração nas mesas de discussão. A gente sabe disso, a gente tem participado, né? Há uma discussão bem... o IPC da UX deu tanto, por que vocês querem dar só isso de aumento ou querem dar tanto? Essas coisas são importantes, essa nossa participação social. Né? A gente tem uma unidade, que eu não vou falar muito, porque talvez haja um momento em que os NIDs vão conversar aqui, mas o Observatório do Trabalho, ele é até fisicamente, a gente tem uma união muito próxima, ele é coordenado pela Prof. Lodonho, e esse Observatório do Trabalho entrega mensalmente o estoque de emprego, a variação de contratação, de demissão por área, etc. É espalhado para praticamente todas as instituições regionais. Aqui eu coloquei também respostas à consulta rápida. Outra coisa que acontece muito no nosso instituto, talvez aconteça com os outros, é por mera ignorância que eu digo que acontece muito com o nosso, porque a imprensa liga e pede. Como se calcula a inflação, como se calcula a correção da poupança, o que vai acontecer com isso, por que o tomate subiu de preço, por que... Né? Então, a gente responde assim, por vezes não é só pesquisa, são opinativos, né? Mas existem discussões, a gente consegue contribuir legal com a imprensa, porque houve épocas, por exemplo, que a gasolina aumentava, né? Então saía o aumento da gasolina, o posto trocava o valor da bomba, né? Raramente acontecia, mas aconteceu de diminuir, né? Daí ele não trocava, porque ele tinha pago mais caro. Então, mas por que antes, então, ele trocou, se ele tinha pago mais barato? Então, a gente tenta informar, tenta conversar, é uma questão o mais imparcial possível, mas é a nossa função, porque a gente tem esses números. Né? Seguido também a gente é questionado, tá? Mas o que a gente pode fazer? O que a dona de casa, principalmente o rádio, pergunta isso, né? O que a dona de casa pode fazer para reduzir os custos? Né? Então, compra produtos de época, normalmente é mais barato, normalmente a qualidade é muito melhor, evita essas coisas de logística muito grande, enfim. A gente, de alguma forma, tenta fazer essa contribuição social. Por isso que a gente dividiu em 3 veios. Né? A gente tem que ganhar dinheiro, tratando do mercado, a gente tem que atender a UX, e a gente nasceu para atender a sociedade. Né? A gente fez esses ajustes, né? Com o tempo fomos fazendo isso.
Só para dar uma noção do que a gente fez aí, tem em andamento este ano, a gente entregou a pesquisa da Festa da Uva, vieram alguns secretários da prefeitura, veio toda a equipe da Festa da Uva, da Codeca, presidente da Codeca, a gente tiramos foto com a rainha, enfim, entregamos a pesquisa de satisfação dos expositores e dos visitantes. E um elenco de possibilidades, assim, que minimamente pode ajudá-los a pensar numa estratégia do que fazer para as próximas. O que deu mais certo, o que deu mais errado. Tipo. A gente também fez uma avaliação de dados secundários, digamos assim. Os maiores eventos, as maiores feiras, as que têm mais sucesso, elas têm um link entre as feiras. Ou seja, tem um técnico e fica. Não troca só as presidências. A gente consegue dar esses tipos de informação, a gente fez isso. A gente está entregando aí mensalmente, com auxílio de uma economista que não está baseada no Instituto, né, que é a Adriele. Na verdade, nosso Instituto ele tem pouca gente, mas quem fala conosco está falando com a UX. Então, a gente, na medida do possível, quando pega algum trabalho, a gente procura gente para dar conta disso. Por exemplo, esse trabalho que a gente está fazendo junto com o ISAM, que é da Prefeitura de Farroupilha, penso eu, né? A gente pega o professor Roquezinho, da área de finanças, tem o professor Vitor para nos ajudar, normalmente o professor Beru nos ajuda. Então, a gente vai acionando os diversos recursos para dar solução. Né? Aí. Coloquei aqui também essa colaboração com outros grupos, até para mostrar essa nossa interação com a regulação fundiária, tem a ver com o pessoal da arquitetura, tem a ver com o pessoal do direito, tem a ver com o pessoal do PPG de psico, saúde mental e outros trabalhos. A gente acaba trabalhando em conjunto com os mais diversos setores. A colaboração do Isan eu já falei. E algumas outras coisas que estão sendo feitas, aqui vale a pena um comentário. A gente está negociando com o MOB um grande levantamento para fornecer informações para os próximos candidatos a prefeito de Caxias do Sul, né? Eles já terem uma ideia do que os bairros precisam, do ponto de vista do bairro, e não do ponto de vista das entidades. Temos um trabalho muito complicado, que é o termômetro de venda estadual, que nós fazemos já o municipal, mas municipal existe uma questão, uma geolocalização fácil. Algo estadual é absurdamente complicado, então a gente está trabalhando em relação a isso. Sempre solicitado qual é o alinhamento com os ODS, para nós ficou razoavelmente fácil. A gente, com o item 3, ao trabalhar junto com o pessoal da psico, com saúde mental, a gente está atendendo 3. Se nós trabalhamos para a UX e melhoramos as coisas da UX, nós estamos trabalhando com a educação de qualidade, 4. A Federação Gaúcha de Varejistas solicitou uma pesquisa sobre a mulher empreendedora do varejo, 5. O Observatório de Trabalho atua fortemente dentro do ODS número 8. A nossa função de ganhar dinheiro e trabalhar está fortemente ligada ao 9, indústria, inovação e infraestrutura. Né? O IPC e a cesta básica certamente devem ajudar a questão do consumo e produção um pouquinho mais responsável. E outros trabalhos que são feitos, principalmente com o João Inácio, tem a ver com a paz, justiça e instituições eficazes. O grande grupo do IP está aqui. Nesse momento eu sou o diretor, mas outros professores que já não estão mais conosco, o Divanildo Triquet está conosco ainda, foram ex-diretores, a Marli, que está aqui, é a nossa assistente, tem o professor Moser e o João Inácio, e a gente aciona os mais diversos recursos. Essa é a nossa estrutura, esse é o nosso... É assim que funcionamos, é assim que atuamos, essa é a nossa apresentação. Muito obrigado.